Fala pessoal, bora comentar hoje sobre 19 small caps que poderão pagar bons proventos e duas delas me perguntaram nessa matéria que eu irei destacar, que é a BR Partners e o Banco Pine, que tem pago proventos trimestrais, lucros crescentes e rentabilidade bem elevada. Então bora lá, o primeiro ponto para entendermos o universo de empresas na bolsa, e essa foto eu retirei da Trígono Capital, porque temos mais de 400 empresas listadas na bolsa, mas algumas a liquidez é praticamente zero. Então, entre aspas, temos 283 empresas investíveis entre empresas com alto valor do mercado e baixo valor do mercado. Então, dentre essas 283, 74 são mid e large caps, ou seja, empresas com alto valor do mercado, e 74% das empresas são small caps, ou seja, empresas com baixo valor do mercado. Então, na prática, a tendência é que você pode encontrar mais ouro nessas small e micro caps que poderão entregar uma performance mais diferenciada versus essas empresas com alto valor do mercado, que têm estrangeiros acompanhando, grandes fundos locais. Então, essas empresas com alto valor do mercado, alta liquidez, muitas pessoas acompanhando, em geral ficam bem mais precificadas. É evidente que tem ações baratas sim, por exemplo, o Banco do Brasil, que eu ainda acho muito barato, e ele tem um alto valor do mercado, muita liquidez, muitas pessoas acompanhando, porém, como o fluxo ainda está fraco na bolsa, tanto de estrangeiros e também fundos locais sofrendo um saque massivo, consequentemente, não temos fluxo para puxar várias ações em um patamar de preço mais confortável. Porém, quem entende isso e sabe se aproveitar da dinâmica do mercado, acaba comprando muitas empresas em bons preços. E aqui só um exemplo, eu retirei essa foto do Investor 10 e vocês podem encontrar. É só clicar nessa lupa e depois digitar o ticker da empresa. Então aqui no caso a Copasa, o valor de mercado atual é de 9 bilhões, então, apesar da Copasa ser a segunda maior empresa de saneamento do país, a empresa ainda é uma small cap no quesito valor de mercado. Já outro nome, Irani, 1,8 bilhão de valor do mercado, e na verdade a Irani é uma microcap porque o valor de mercado está abaixo do que 3 bilhões. Então a empresa realmente ainda é uma pequena bolsa e a empresa possui praticamente 10% do tamanho da Klabin. Já outro nome, Banco do Brasil, 157 bi de valor de mercado, ou seja, não é o small cap, e aqui no caso, o Banco do Brasil está entre as top 10 empresas com maior valor de mercado da Bolsa Brasileira. Outro ponto sobre esse grande potencial que as small caps podem entregar, esse estudo que foi feito entre setembro de 2012 até setembro de 2022 mostra que as 15 ações que mais geraram valor neste período de 10 anos foram em grande parte small e micro caps, olhando para o valor de mercado da empresa lá em setembro de 2012. Então, exceto o BTG Pactual e a VEG, que não eram small ou micro caps lá na época, o restante são de micro e small caps que entregaram essa performance bem diferenciada neste período de setembro de 2012 até setembro de 2022. Então você colocaria as chances ao seu favor de conseguir um grande retorno caso você possuísse alguma small cap promissora na sua carteira. Porém, a dúvida é quais serão as small caps que irão entregar essa performance diferenciada, porque realmente é bem difícil acertar, principalmente aquelas que irão entregar mais de 1000% em 10 anos. E quem acerta consegue realmente mudar de patamar. Outro ponto, será que as small caps foram bons ou ruins aqui no Brasil? E esse estudo mostra que desde maio de 94, o índice de small caps teve um retorno anual composto de quase 10% ao ano em dólar, o que ficou bem acima de small caps de mercados emergentes e também o mercado mundial de ações. Então, para quem pensa que a bolsa em dólar não entrega nada, então neste período temos quase 10% ao ano em dólar nas small caps brasileiras. E quem alocou bem o capital pode ter conseguido uma performance bem melhor do que essa. Outro ponto, essa foto mostra o preço sobre lucro das small caps brasileiras, que estamos em um dos menores patamares desde 2010 até o momento, e o que chama a atenção é que o índice de small caps está despencando, sendo que a perspectiva é de crescimento nos lucros das empresas. Então o mercado cogita que as small caps poderão bater recorde de lucros olhando para frente. E só tivemos grandes quedas lá para 2015 e 2016 e também com a pandemia em 2020. Fora isso, os lucros foram consistentes e crescem com o passar do tempo. Então, no momento, temos muitas small caps baratas, que têm boas perspectivas, geram caixa, dívida controlada e que pagam
bons proventos. Porém, também temos muitas tranqueiras que só dão prejuízo, que destroem valor para o acionista, não pagam proventos, têm uma dívida alta, então você tem que ver caso a caso para não pensar que será qualquer small cap que irá subir. Outro ponto, essa foto mostra a razão entre o índice small caps dividido pelo Ibovespa e estamos no menor patamar desde 2009. Por quê? O Ibovespa está batendo próximo da sua máxima histórica, enquanto o índice small caps ainda está bem longe da sua máxima histórica. Consequentemente, olhando para o histórico, small caps tendem a entregar uma performance um pouco acima do que o Ibovespa, e esse fato não tem acontecido principalmente desde 2021 até o momento. Então, em algum momento, eu acredito que esse ciclo irá virar e as small caps poderão entregar uma performance melhor do que as ações com alto valor do mercado. E esse fato já aconteceu várias vezes no passado, que primeiro o mercado se anima para as empresas maiores, com valor do mercado grande, que já são bem acompanhadas, e depois, quando as oportunidades vão passando, o mercado acaba se animando para as small caps e colocam elas em um patamar de preço bem mais elevado. E por fim, bora comentar aqui sobre 19 small caps que poderão pagar até 18% de yield, e o link da matéria estará na descrição do vídeo. Então temos aqui a lista e quem recomenda essas empresas, e a primeira é a BR Partners, que tem várias casas recomendando, e o dividend yield esperado fica entre 7,5% a 10%. E aqui colocaram o meu nome na parte de quem recomenda, mas na prática não recomendo nada, apesar de possuir o certificado de analista CNPI, e apenas perguntaram sobre duas small caps do setor financeiro que poderão pagar bons proventos. E aqui eu destaquei o Banco Pine e a BR Partners, que eu vou destacar melhor a seguir. Fora isso, também temos Petro Recôncavo, que o mercado projeta de 8% a 10%, e de fato, a empresa já tem pago bons proventos. A Valide, 8% a 16%, mas em particular, eu não acompanho. A Lave, 8% a 10% de yield esperado. Banco Pine, entre 7% a 8%, Vulcabras, entre 16% a 18%, porque a empresa pagou proventos extraordinários e o mercado até cogita que eles poderão pagar 100% de payout novamente. Então, se for o caso, eles poderiam pagar bem acima do que 10%. Já outro nome, Kepler Weber, de 9% a 10%, e a empresa de fato tem pago bons proventos, geram caixa, investem muito pouco, a dívida é mega controlada, então esses pontos permitem que a empresa pague um provento diferenciado. Já outro nome, Aura Minerals, que o mercado projeta de 7% a 10%, mas tenha cautela porque o ouro está batendo a sua máxima histórica de 50 anos, então cuidado para não entrar no pior momento da festa, porque ninguém sabe até quando essa alta do ouro irá permanecer. Já outro nome, Indústrias Home, de 7% a 8%, e de fato a empresa não está falhando no pagamento de proventos e estão pagando de forma trimestral, mesmo considerando esse ciclo fraco, e a empresa ainda paga um bom yield para o acionista. E por fim aparecem outros nomes, Allied de 8% a 10% de yield esperado, CSU 8%, Marco Polo 9%, mas eu teria cautela na Marco Polo. Eu até conversei com algumas pessoas que atuam nesse setor, e eles acreditam que esses patamares de margens e o setor surfando é algo passageiro e que a empresa não deverá permanecer com estes bons balanços olhando para frente. E quem pegar o histórico da Marco Polo, de tempos em tempos a empresa reporta um pico de lucros, margens altas, aí depois o setor desacelera e o resultado da empresa despenca. Então cuidado com esses ativos mais cíclicos para não colocar o melhor cenário para sempre. Mas sim, no momento a empresa tem condições de pagar esses 9%. Outro nome, Moura do B, de 8% a 8,5%, Randon, 7% de yield esperado, Tupi, 5,6%, Sanepar, 6,5%, e no caso da Sanepar, tem aquele ponto do precatório que poderia destravar muito valor para a empresa e eles poderiam pagar proventos extraordinários. Porém, ainda não está claro se irão fazer isso ou se irão pegar esses recursos para realizarem mais investimentos. Já outro nome, Banco BMG, 9,5%, Mali Metal Leve, de 16% para 17%, e na Mali eu estou mais conservador e projeto algo na faixa de 10% a 13%, mas se a empresa permanecer com bons balanços e surpreenderem no segundo semestre, eles teriam condições de pagar de 16% para 17% segundo a Trigo no Capital. Já Brasil Agro, 12%, e eu não acho que irá acontecer porque já temos a proposta recente de 1,55 por ação para a Brasil Agro, e esse ponto representa 6% na cotação atual. E por que o provento caiu? Temos dois motivos: lucro caiu e também o payout da empresa caiu para uns 60% para 65%. Então, se no próximo ano
a empresa pagar 100% de payout e o lucro for um pouco maior, então sim teria condições de pagar bem acima do que o patamar deste ano. E por fim, duas empresas que eu citei, que acabaram aparecendo o meu nome aqui, BR Partners e Banco Pine. Então, sobre a BR Partners, algumas pessoas ficam confundindo e comparando com certos bancos, e a BR Partners é, entre aspas, um pequeno BTG Pactual, e a empresa atua fortemente em fusões e aquisições e também em mercado de capitais. Então você já deve ter percebido, certa empresa está sendo comprada por outra e tem alguma empresa assessorando para acontecer essa venda. Então a empresa pode participar desse ponto para olhar a precificação e tentar assessorar a empresa. Fora isso, a empresa também realiza assessoria a acionistas, a conselhos, assessoria a IPOs, também participam do mercado de capitais, com a parte de CRIs, debêntures, fundos imobiliários, CRAS, Friagro, também a parte de derivativo, câmbio e também recentemente a empresa entrou nessa parte de gestão de fortunas. E esse ponto já tem gerado frutos para a empresa. Então essa foto mostra toda a evolução do portfólio da empresa de 2010 até 2023, que antigamente a empresa só atuava em fusões e aquisições e mercado de capitais, e perceba que a empresa tem expandido o seu leque de atuação. E, no futuro, eles podem continuar crescendo cada vez mais. Então a empresa tem um mar de crescimento, tanto nessas operações que acabaram de ingressar, fora que podem crescer através do ingresso de novas operações. Então, realmente a empresa tem um grande potencial de crescimento. Fora isso, a parte boa é que a empresa sempre foi altamente rentável e sempre apresentaram um retorno sobre o patrimônio líquido muito elevado. Então, em azul temos o histórico do retorno sobre o patrimônio líquido médio da empresa e em cinza a taxa Selic média no período. Então, perceba que no pior momento, com a Selic em 13,75%, a empresa ainda conseguiu entregar um ROI acima do que a taxa Selic. E agora, eles entregaram quase 25% de ROI, e o que ficou muito acima do que a taxa Selic. Então, esse ponto é geração de valor na veia para o acionista. Fora isso, a parte que me atrai é que a empresa possui margens altas, 36% de margem líquida, ou seja, para cada 100 de receita, a empresa conseguiu entregar 36 de lucro. Fora o ROI, acima do que 20%, ou seja, para cada 100 reais de patrimônio, a empresa consegue gerar mais de 20 reais de lucro, o que seria um dos maiores patamares do setor financeiro. Outro ponto, aparentemente a precificação da empresa não está adequada, porque PL atual de 8,5, o que acaba sendo um baixo preço sobre lucro para uma empresa que entrega uma margem líquida acima do que 30%, um ROI acima do que 20%, os lucros crescem em uma taxa de 20% ao ano. Então, na prática, se fosse para considerar a bolsa um pouco mais aquecida, o mercado deveria pagar de 15 a 20 vezes de preço sobre lucro na empresa. Então, perceba que o patamar está bem baixo, dado todos esses pontos muito bons que a empresa tem entregue, de crescimento de lucros, margens altas e rentabilidade muito boa. Fora que a empresa tem pago proventos trimestrais e o próximo deverá acontecer para novembro deste ano, e meu chute, 30 centavos por ação, o que nos dá 2% de yield para o próximo anúncio em novembro deste ano. E juntando tudo, a empresa paga de 4 a 5 proventos por ano. Então, olhando para o passado, a empresa pagou 9,1% líquido, até porque eles só pagam dividendos e é isento do imposto de renda. E aqui na BR Partners, a empresa paga com uma frequência muito boa, Datacom para março, agosto e novembro, outro ano, março, maio, agosto e novembro, e neste ano já tivemos para março, maio, agosto e podemos ter para novembro deste ano. Já outra empresa que apareceu naquela lista é o Banco Pine, que acaba sendo bem diferente da BR Partners, e a BR Partners é um banco de investimento, e aqui o Banco Pine empresta tanto para empresas e também para pessoa física. E perceba a evolução da sua carteira de crédito, que cresceu de 7,8 bilhões para 12,5 bi. E uns 40% dessa carteira de crédito está destinado para grandes empresas e médias empresas e outra grande parte para pessoa física, porém é crédito com garantia e esse segmento possui uma baixa inadimplência, até porque eles emprestam para pessoa física destinado para INSS e FGTS e o desconto já acontece na folha, consequentemente a inadimplência acaba sendo bem baixa. Fora que quando acontece a inadimplência é por causa do falecimento da pessoa que solicitou, e esse ponto pode ser mitigado através do seguro prestamista. Então perceba que a carteira de crédito voltada para pessoa física, temos a inadimplência bem baixa, de 0,8%, a inadimplência acima
do que 90 dias. E olhando para tudo, a inadimplência foi de 0,9% acima do que 90 dias, juntando grandes empresas, médias empresas e pessoa física. Daí, nessa parte de crédito para empresas, perceba que 25% está destinado para empresas do agronegócio, 18% imobiliário e outros setores químico e petroquímico, serviços, indústria, logística, telecom e TI, energia e mineração, entre outras coisas. E nessa parte de crédito para pessoa física, perceba o grande salto na carteira de crédito para 7,3 bilhões, e grande parte disso está concentrado para INSS e FGTS, com inadimplência bem baixa. Temos mais de 1,7 milhão de clientes e o ticket médio acaba sendo bem baixo, de apenas 3,5 mil. E a duration fica na faixa de 2,5 anos, então essa carteira ainda deve gerar frutos para a empresa durante certo tempo. Fora que essa carteira ainda poderá continuar crescendo tri após tri. Outro ponto, o Pine melhorou muito no quesito resultados. Olhe que antigamente a empresa entregava um lucro bem baixo e um ROI de 2%, depois foi crescendo o lucro e a rentabilidade, e no momento a empresa entregou 126 milhões de lucro de janeiro até junho, e um retorno sobre o patrimônio líquido médio de 24%, o que seria um dos bancos mais rentáveis da bolsa no momento. Fora o resultado operacional, que não para de crescer, e também a composição da receita mudou neste tempo, porque até o primeiro semestre de 2022, a empresa só possuía receitas oriundas da parte de atacado, ou seja, emprestando para empresas. Então, entre aspas, o Banco Pine antigamente era similar a um banco ABC. E agora, 52% das receitas veio da parte de varejo, emprestando para pessoa física, e 48% veio da parte de atacado, ou seja, emprestando para empresas. Então, os executivos da empresa destacaram que eles querem manter este ponto de metade, tanto para empresas e também para pessoa física. Fora que a parte boa é que o índice de eficiência tem melhorado porque as despesas cresceram pouco neste período em relação ao forte crescimento do resultado operacional e também em relação ao forte crescimento da receita da empresa. Então, no momento, o Banco Pine possui múltiplos bem baixos, 4 vezes lucro, 0,9 de PVP, yield de quase 8%, e se esse lucro permanecer crescendo, é que de fato ele estaria bem mais barato. E o Pine voltou com pagamentos trimestrais, data com para janeiro, abril, julho e outubro. Então eu estou gravando este vídeo no final de setembro e, em geral, olhando para o histórico da empresa, no último dia útil de setembro, o Banco Pine costuma anunciar algum JCP. Então, se for o caso, a data com e a data de pagamento poderá acontecer para outubro deste ano. Outro ponto, essa foto mostra um trecho da planilha que fica disponível para quem é membro e aqui possui o dividend yield esperado dessas duas empresas, Banco Pine 7,5% e a BR Partners com quase 8%. Então ambas deverão pagar bons proventos olhando para frente, desde que esse lucro permaneça e o payout da empresa permaneça neste mesmo patamar. Fora que essa estimativa é até conservadora porque a BR Partners pagou 9,2% olhando para o passado e o Banco Pine 7,8%. Então, se o lucro crescer, a empresa ainda teria condições de pagar bem acima do que esse yield esperado. Então, aqui na planilha, eu tento ser até mais conservador para no futuro não tomar um susto caso aconteça alguma piora brusca em certa empresa. Então, pessoal, comentamos um pouco sobre small caps e também sobre algumas que poderão pagar bons proventos. Aí comente aqui abaixo sobre quais small caps vocês têm na sua carteira e quais têm ficado no radar no momento. E também deixe gostei, se inscreva no canal e considere se tornar membro para ter acesso a mais de 450 vídeos educativos para você aprender a investir melhor. Aí na parte de membros tem vídeos teóricos, vídeos práticos, vídeos sobre a minha carteira, os meus aportes, vídeos sobre a planilha com projeções e preço-teto, além do link da planilha, fora o Telegram para membros, insights, notícias e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar a parte de membros do YouTube e não gostar, você cancela em um clique. E também, se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora BTG, que é uma das melhores do país, e vocês podem conseguir bons benefícios na corretora, na conta corrente, tem um cartão Black e muito mais. Caso você possa interesse, preencha o formulário aqui abaixo e aguardo o pessoal entrar em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.